nossa estrada quer viver. Tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Continue a falar conosco nessa noite, Senhor Jesus, e que o Senhor possa mostrar, Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, para a nossa igreja. É isso que nós oramos e colocamos a nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje a gente começa uma nova série de mensagens chamado Enraizados em Comunidade, com o propósito de mostrar a importância de viver uma comunidade, viver na comunidade, de como Deus nos chama para essa vida de comunidade, tá? Pode colocar o próximo slide, fazendo favor? Travou? Então tá bom, não tem problema não. Talvez você já ouviu uma frase por aí, diz que já foi frase também de vestibular. A frase dizia assim, ou diz, né? Nenhum homem é uma ilha. Talvez você já ouviu essa frase em algum lugar, talvez você já falou essa frase, mas você sabe a origem dessa frase? Você sabe quem escreveu essa frase? Essa frase é do poeta e pregador inglês John Donne, escrita em 1624. Muito interessante a história dessa pessoa. A expressão é amplamente usada para destacar que os seres humanos não foram feitos para viver em isolamento, que dependemos uns dos outros para sobreviver e evoluir socialmente. Essa é a grande verdade. E aí eu vou ler para você um pedaço aqui do poema, na verdade o poema inteiro, que dizia assim: nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Cada homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor. Talvez como se fosse um promontório. Talvez como se fosse uma propriedade de um amigo seu, ou a sua própria. A morte de qualquer homem me diminui, porque estou envolvido com a humanidade. E, portanto, nunca pergunte por que os sinos dobram. Eles dobram por ti. Ou seja, nenhum homem é uma ilha completa em si mesmo. Cada ser humano é parte do continente, uma parte de todo. E é interessante porque todos nós que estamos aqui não somos sozinhos. Dependemos um do outro. Todos nós que estamos aqui, que somos a igreja missionária, que somos essa comunidade de fé, não somos sozinhos. Dependemos um do outro. E esses dias eu estava assistindo um programa de internet que reflete essa realidade. Uma pessoa, ela foi colocada numa casa, dentro de uma casa, sozinha, e se ela ficasse lá 100 dias, ela iria ganhar 500 mil reais. Quem não gostaria de ganhar 500 mil reais? Um desafio, né, você ficar lá. Só que é interessante porque os primeiros dias que ia passando, a pessoa ia tranquilo. Ela tinha que economizar a questão da comida, da energia, ela começa a fazer uma rotina no seu dia a dia, mas à medida que o tempo ia passando, que ela está isolada ali, que ela não vê ninguém, que ela não vê sua família, que ela começa a ter saudade da sua família, que talvez ela tenha filhos, talvez ela tenha um esposo, uma esposa, que ela quer ver gente, e ela começa a ficar, então, entrar em desespero. Você lembra daquele filme antigo, do Náufrago? Que aí o personagem lá começa a fazer, né, os amigos ali para conversar. Essas pessoas também dentro dessa casa, ela começava também a fazer uns personagens para tentar interagir, para conversar ali. Porque imagine, você ficar isolado, sem ninguém, por 100 dias, né, sem conversar com ninguém. É muito difícil. Quem não se lembra da pandemia, de ficar no isolamento dentro de casa, 14 dias, que parecia que não tinha fim? De você falar assim, eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso do mercado, eu preciso trabalhar. Acho que era difícil você falar. Só aqueles que precisavam mesmo, né? No sentido de que era
o próprio chefe. Para muitos foi tão difícil que nós estamos colhendo as consequências. Algumas pessoas ficaram doentes. A única coisa que eu brincava com a Camila no tempo da pandemia é que os especialistas diziam que precisava manter 2 metros de distância da pessoa, e eu falava para ela, por que tão perto? Porque eu não sou uma pessoa tão assim de toque como ela. Né? Você sabe como que ela chega, abraça, né? Eu já não sou tão assim. Mas eu fico imaginando, como eu gosto da quinta-feira, quando as pessoas vão lá em casa, a gente conversa, a gente bate papo, a gente fala sobre a semana, a gente compartilha história, a gente compartilha testemunhos, é muito bom, é gostoso. Confesso para você que é gostoso a gente receber pessoas na nossa casa e a gente brincar ali, a gente se divertir juntos. O fato é que nós precisamos um do outro para sobreviver. A verdade é que precisamos um do outro para ser igreja também. Porque juntos, como a canção diz, nos tornamos corpo de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo diz para os coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 26, eu vou ler, diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer ao pé, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Veja o 26, diz assim, quando um membro sofre, o que acontece? Todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, o que acontece? Todos os outros se alegram com ele. Paulo, ele está descrevendo aqui uma igreja como um corpo. O fato é que sozinhos, eu e você não somos o corpo de Cristo, mas só um membro, só uma parte. E não um todo. Mas juntos nos tornamos o corpo de Cristo. Juntos nos tornamos a família de Deus. Juntos nos tornamos essa comunidade de fé. Ou seja, espalhados, longes. Por mais que ainda é parte do corpo, mas não é o corpo. É só um membro. E na Bíblia, a igreja é comparada a uma família, a um exército, a um templo, a uma noiva, um corpo, mas eu quero usar aqui a palavra comunidade. Por mais que a gente ainda vai ler sobre esse texto aqui de 1 Coríntios 12, que fala sobre o corpo, mas eu quero usar essa palavra comunidade aqui. E a gente vai ver algumas implicações de sermos comunidade. Primeiro, eu quero responder essa pergunta, o que é uma comunidade? Na atualidade, os dicionários vão definir as comunidades como sendo grupos que unem indivíduos por características em comum.
Essas características podem ser a nação, a nacionalidade, o lugar onde mora, a linguagem, a religião, a cultura, os valores, hábitos, profissões e interesses que são compartilhados. Veja que a palavra comunidade significa ter o quê? Algo em comum. Então, para resumir, comunidade é um grupo de pessoas que existe algo em comum. Diferente de todas as outras diversas comunidades que existem no mundo, que talvez você possa pensar, imaginar, ou você está inserida em uma delas. Quando nós falamos sobre uma comunidade de igreja, aquilo que nos une é a fé em quem? Em Jesus, em Cristo. A fé em Jesus é aquela que nos une, que nos torna essa comunidade de fé, que nos torna a igreja de Jesus. Em Efésios 4, diz assim: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isso que nos une. Somos uma comunidade de fé, por causa de Jesus. Por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Todo o seu sacrifício, toda a sua obra de redenção, toda a sua ressurreição, porque vivo Ele está, e a semana que vem, se Deus nos deixar, estaremos aqui ceando, compartilhando do pão, do vinho, como igreja, como corpo, como unidade da fé. Se não for dessa forma, se não for Jesus, nada mais vale. Nós seremos qualquer outra comunidade aí que tem algo em comum, mas por causa de Jesus, isso nos une. Por causa do sangue de Jesus, isso nos torna a família de Deus. Então, por causa de Jesus, faz a gente ser uma comunidade de pessoas com o mesmo objetivo, que é viver para Jesus, que é buscar Jesus e que é para proclamar Jesus aonde nós estivermos. Então, ao contrário de todas as outras comunidades que existe, a comunidade que pensamos, que sonhamos, está baseada em Jesus. E se tem algo em que Deus se esforçou para fazer, eu e você somos diferentes. Somos uma comunidade de pessoas que tem o mesmo objetivo de levar Jesus, de conhecer Jesus, de buscar Jesus, mas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ações diferentes, com estilos diferentes. Todos nós, de uma certa forma, relacionamos de formas diferentes. Mas o que nos une é Jesus. Isso nos torna especiais e únicos. O grande segredo é aprendermos a nos relacionar como povo de Deus. Agora, para que um grupo seja considerado de forma eficaz, uma comunidade, algumas características que podem ser reconhecidas, como identidade. Temos uma identidade em Jesus. Você é conhecido como cristão, você é conhecido como o pequeno Cristo, aquele que é seguidor de Jesus, aquele que é discípulo de Jesus. Então, isso você tem uma identidade em Jesus. Objetivos comuns, que é crescer no conhecimento de Deus, que é fazer o reino de Deus conhecido. Um compromisso, sem compromisso, uma comunidade não funciona. Um compromisso sincero com Jesus, de viver seguindo os passos de Jesus para Ele, por Ele e através dEle. Cultura, temos os nossos rituais, que vindo do próprio Jesus, que é o batismo, que é a Santa Ceia. Interação, para que uma comunidade exista, é fundamental que os seus membros se interajam. Porque se um sentar aqui e o outro sentar ali e não conversar, vai ser difícil. Viver uma comunidade, ser uma comunidade de pessoas que estão buscando o mesmo ideal, a mesma fé. E isso nós fazemos no começo do culto, lá no nosso cafezinho,
Estava dizendo aqui para o pessoal ontem que a gente não toma cafezinho só por tomar cafezinho, mas a gente toma café para a gente conversar, para a gente bater papo. Por isso é importante você chegar um pouquinho antes do nosso culto, de ter essa interação, de conversar sobre a semana, de como foi, de se interessar pelas pessoas. Não só o cafezinho, às vezes um suco, um chá que está ali. Não só no começo do culto, mas também no final do culto. Porque às vezes também a gente quer ir embora correndo, né, para casa, para ver lá o Fantástico, para esquentar a janta, porque está morrendo de fome, e outras coisas. Mas é o momento ali também de você conhecer novas pessoas. É o momento de você interagir com novas pessoas. É o momento de você compartilhar as suas dores e dificuldades. Fazemos isso quando nós estamos aqui juntos adorando a Deus, cantando e expressamos a nossa adoração ao Senhor. Fazemos isso em nossos GCs, ao nos conectar com diversas pessoas, seja da nossa igreja ou de fora também. Precisa haver algo dinâmico. Existe uma dinâmica de crescimento e de amadurecimento e aprendizado. E é verdade, nossa igreja, porque senão nós vamos nos conformar, nós vamos nos acomodar, nós vamos só ser crentes de banco e não pessoas que estão ali para servir, pessoas que estão ali para viver o reino e fazer o reino acontecer. Então, isso é ser comunidade. Agora, uma segunda pergunta: o que é uma vida em comunidade? É muito importante não só entender o que é uma comunidade, mas também como viver em comunidade. Para que assim a gente possa ser essa comunidade que Deus deseja para nós, como igreja aqui em Paranavaí. Então eu quero dizer algumas coisas aqui importantes. Primeiro, que uma vida em comunidade é uma vida em unidade. Uma vida em unidade. Você sabe que unidade não quer dizer uniformidade. Tudo igual. Tudo igualzinho. Com a mesma roupinha. Com o mesmo jeitinho de falar. Mas unidade quer dizer o mesmo ideal. O mesmo propósito. É sempre, estamos falando sobre isso, mas é interessante porque não só falar, mas como a Bíblia vai dizer, praticar também isso. De viver unidade. O texto que nós lemos em 1 Coríntios diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber a de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. A unidade é esse grande milagre que a igreja vive, que nós vivemos com, ou como o texto vai dizer aqui, com origens diferentes, com experiências diferentes, com pecados e ignorâncias diferentes, com talentos naturais diferentes, que chega a uma compreensão crescente de que nós pertencemos ao único Deus e Senhor, que é Jesus. Você com suas características, você com seu temperamento e personalidade, você com o seu jeito de ser, de agir, você onde você mora, com a sua família, o que nos une? Vamos pensar aqui na nossa cidade, em vários cantos da nossa cidade, é a mesma fé em Jesus. Mais do que ser da mesma igreja. É a mesma fé em Jesus. A fé em Jesus que nos une. A fé em Jesus que faz a gente ser comunidade. Porque senão, como eu disse, a gente seria qualquer outra coisa. Por isso que é importante essa unidade. De união. De estarmos juntos, no mesmo propósito, na mesma busca. De falar assim, vamos sim, vamos junto. De estar junto com os líderes dessa igreja, de falar, vamos juntos, trabalhar juntos. Para ganhar mais pessoas para Jesus. Vamos juntos para fortalecer o reino. Vamos juntos para que outras pessoas possam conhecer mais de Deus. Vamos juntos
servir nas áreas que é necessário, que precisa, ou talvez outras áreas ainda que Deus vai colocar no nosso coração. Como tem colocado esse último ano da gente estar trabalhando com as crianças atípicas. Vamos continuar esse ano. E união em Jesus. Mas segundo, uma vida em comunidade é uma vida de interdependência. Interdependência. Isso quer dizer um dependendo do outro para ser uma comunidade. Sozinhos, eu e você não somos comunidade, mas juntos tornamos em um. Voltando para o texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras, o que acontece com ela? Sofre com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Ouvi dizer que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que estão se alegrando, ou estão alegres. Porque a gente fica com inveja do outro, porque o outro está tão alegre. E a gente gostaria também de estar. Por isso que às vezes é difícil. Aqui na alegoria, aqui na comparação do corpo, mas nós podemos pensar numa comunidade também. Mostrando que nós precisamos um do outro, que somos dependentes um do outro. Que através da interdependência nós vamos estar edificando relacionamentos, dividindo responsabilidades e ajudando uns aos outros. É através disso, onde você depende um do outro, onde você depende para não fazer tudo sozinho, mas você compartilhar a sua responsabilidade com o outro, onde você depende do outro para que o relacionamento possa funcionar, onde você está doando e a outra pessoa também está doando, está funcionando. Então a verdade é que é mais fácil nós sermos constantes e perseverantes quando há alguém caminhando conosco e nos incentivando. Não é verdade? Quando alguém está lá com a gente, vamos lá juntos, vamos para a igreja, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos acordar de madrugada para a gente orar juntos, vamos ler a Bíblia esse ano juntos. Estão firmes na leitura da Bíblia? Começamos em fevereiro, hein? Final do ano, quem leu a Bíblia toda, vamos dar certificado. Vamos dar prêmio. Então, é mais fácil quando alguém está com a gente, caminhando com a gente, quando alguém está nos incentivando para ser igreja, para servir, nos motivando. É mais fácil quando alguém ali está cuidando não só dos seus próprios interesses, mas do outro também. Porque se um fica doente, todos também vão ficar doentes, todos vão sofrer, todos vão estar em lutos, todos vão também lamentar. Mas se alguém se alegra, também nós vamos se alegrar com aquela pessoa também que está alegre. Alegre pelas bênçãos que o Senhor tem dado, alegre pelas coisas que Deus tem realizado na vida dela. Como igreja, a gente fica alegre também, pela conquista do outro, mostrando quanto precisamos um do outro. E é isso que 1 Coríntios 12, 21 vai dizer: portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. É na interdependência que a gente vai descobrir que sozinhos não fazemos muito sentido. Como o texto diz, cada um na sua parte, cada um na sua função, cada um exercendo o seu dom, o seu talento para o reino do Senhor, cumprindo esse propósito. Interdependência quer dizer que nós temos todo o mesmo propósito, mas que cada um recebeu de Deus diferentes tarefas, para que assim a gente possa alcançar o objetivo final, que é a glória do Senhor, que é tudo para o reino de Deus. 1 Coríntios 12, 17 diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o quê? O fato.
claro que está dizendo aqui um contexto da pessoa dizendo assim, eu queria ter o dom da outra pessoa. Eu queria fazer o que a outra pessoa faz. Mas mostrando aqui a importância de cada um de nós. Então, interdependência quer dizer que todos temos a mesma importância para cumprir o seu propósito. Isso quer dizer que para viver bem em comunidade nós precisamos de unidade, mas também nós precisamos de interdependência para cumprir o propósito de sermos uma comunidade ativa, viva, eficaz, que depende um do outro. Olha a pessoa do seu lado aí. Essa pessoa bonita do seu lado aí. Do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Você depende dela. Talvez você fale assim, eu não. Talvez a gente ache que não. Talvez você nem imagine que essa pessoa talvez esteja orando por você. A gente depende até das orações dessa pessoa. Para a gente continuar, para acordar de manhã. Ontem a Camila estava lá no UPA, que a gente foi lá, que ela se machucou aqui na igreja. E aí chegou um momento ali que ela falou assim, alguém está orando por mim, porque eu senti uma paz. Então, você vê como a gente depende um do outro? As nossas orações. Às vezes você sente uma paz e você fala assim, de onde veio? Claro que vem de Deus. Mas é alguém orando por você. Alguém intercedendo por você. A gente não sabe as pessoas que oram pela gente de madrugada. Que oram durante o dia. As pessoas que estão ali na intercessão, que aliás você pode fazer parte. Às 6h45 da tarde, até 7h15 ali, os irmãos estão lá, orando, buscando o Senhor. Você pode fazer parte. E último, qual a importância de viver em comunidade? Agora que nós vimos o que é ser comunidade e como viver em comunidade, vamos ver qual a importância de se viver em comunidade. A verdade é que todos nós desejamos fazer parte de algo, de um todo. Por mais que algumas vezes a gente acha que não, que a gente acha que a gente não depende, que sozinhos a gente é muito bom, que sozinho a gente consegue, mas a grande verdade é que todos nós queremos pertencer a algo. Por isso a importância de viver em comunidade, partilhar algo em comum. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que a importância de viver em comunidade é que a comunidade produz pertencimento. Eu pertenço a algo. Eu pertenço ao corpo. Eu pertenço a essa comunidade. Eu pertenço à igreja. Eu pertenço a esse grupo de pessoas. Eu pertenço a Cristo. Não se pertence a si mesmo, né? Se essa frase está certa. Melhor dizendo, 1 Coríntios 12 diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, veja, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam o quê? Um só corpo. Todos os membros, juntos, pertencendo a um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Unidos nós pertencemos a algo maior. Nós somos o corpo, uma comunidade, a igreja de Jesus. E Romanos 12:5 diz assim, assim também em Cristo e nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Todos os outros. Isso dá a ideia de pertencer. Mais do que pertencer a essa igreja, ser membro dessa igreja, pertencemos à comunidade de fé em Jesus. Eu e você, como discípulos de Jesus, somos essa comunidade de discípulos, que aprende e começa, e que vive o reino de Deus, aonde nós estivermos. Segundo, a comunidade produz aprimoramento, de aprimoriar. A comunidade cristã é essa que desenvolve, que faz crescer, que aprimora relacionamentos, que você cresce no discipulado, que você cresce em cuidado mútuo, onde você não pensa só em si mesmo, mas você pensa no outro também.
no outro que está não só do seu lado, mas talvez o outro que nem está aqui hoje, que você pensa, por que ele não está aqui hoje? O que aconteceu? Será que ele está viajando? Será que ele está doente? Você já pensou hoje? Como pastor, eu sei que eu fico pensando, por que será que eles não estão aqui hoje? Mas talvez a gente não pense. E aí, quando a gente tem essa ideia, a gente não só pensa, mas a gente vai atrás para que a gente possa cuidar um do outro. Em Efésios diz assim, 4:11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificados. O 13 diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o quê? Cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse é o corpo de Cristo que, através de cada um de nós, vamos desenvolvendo, crescendo, amadurecendo e nos tornando melhores como cristãos. Como corpo de Cristo, como comunidade da fé. Então, essa comunidade é o ambiente onde essa igreja se relaciona, onde essa igreja cresce, onde essa igreja está edificando uns aos outros, uma igreja que pode existir mais forte, mais firme, porque uns aos outros estão crescendo, se fortalecendo. Veja que uma igreja pode existir sem uma comunidade forte, mas não será saudável. Ela pode, mas não será saudável. E compreender o conceito de comunidade como elemento fundamental do discípulo de Jesus pode nos proporcionar uma renovada visão sobre o discipulado em nossos dias. Quando você compreende o conceito de comunidade, de aprender junto, de crescer juntos, você vai entender que o discipulado é muito mais do que no domingo. Que acontece nos grupos de GCs, que acontece através de conversas, onde você chama alguém para tomar café, para sair junto, que acontece nos momentos onde a gente tem algumas reuniões de ministério, estamos discipulando ali, que acontece em outros momentos, às vezes, que não é tão formal, informal, mas que você está ali crescendo e também fazendo a outra pessoa, desenvolvendo a outra pessoa também, através da fé. Então, essa experiência faz com que a gente cresça, amadureça, através de uma comunidade. Então, uma vida em comunidade também favorece a troca de conhecimentos, em que podemos aprender e ensinar uns aos outros. E isso é maravilhoso da igreja. Quando você aprende, mas quando você também ensina uns aos outros. E último, terceiro lugar, a comunidade produz apoio. Viver em uma comunidade de pessoas, recebemos o apoio que nós precisamos para continuar firmes em Jesus. Quem de nós, num momento da nossa vida, que estava difícil, que você passou por alguma dificuldade, que você precisou de alguma oração, e alguém não chegou e te deu apoio, que conversou com você, que te ensinou, que orou, que te fortaleceu através da fé em Jesus. É isso que é ser essa comunidade, porque as lutas são grandes, mas as pessoas que estão conosco fazem a gente continuar firmes em Jesus. Vamos ler o que diz Gálatas 6:2, vamos ler juntos? Diz o quê? Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Então, leve o quê? Os fardos leves? As coisas mais fáceis?
os fardos pesados uns dos outros. É ali você, carregando junto com o outro, e você está aliviando para ele, e ele está aliviando para você, e você consegue então caminhar na fé, nessa comunidade de fé. Então não é só nós recebemos apoio espiritual, porque também é muito importante isso, mas também a gente recebe apoio emocional, onde as pessoas nos ajudam a crescer também nessa área, nós nos incentivo em todas as outras áreas também, até mesmo na corrida, na saúde, né, Marcelo? De correr junto, de andar junto, falar, vamos emagrecer junto. Apoiar a superar dificuldades. Seja uma enfermidade que a pessoa está passando. E aí você está junto com aquela pessoa. Seja um luto, seja qualquer outra coisa. De ser essa igreja, essa comunidade, que não só está pensando em si mesmo, mas está pensando no outro. No bem maior. Nessa comunidade de fé. Eu quero terminar quando o pessoal chega aqui, novamente, para a gente cantar essa última canção. Historicamente, o ser humano descobriu que viver em comunidade era algo positivo, para que ele pudesse evoluir, crescer, desenvolver, e até mesmo o seu próprio relacionamento ser melhor. Isso traz segurança, traz uma ajuda, um apoio, a gente consegue compartilhar responsabilidades e ajuda. E é por isso que essa busca por aceitação e pertencimento faz com que o grupo pudesse ser mais forte e enraizado na sua espécie. A verdade é que no nosso próprio DNA, a gente já tem essa enraizado, essa busca por comunidades, essa busca pelo outro, de estar com o outro. Por mais que às vezes a gente não busque, por mais que a gente não aceite às vezes, mas ainda há uma falta. A gente olha e fala assim, eu queria ter um amigo agora, eu queria ter alguém para conversar, eu queria ter alguém para orar, eu queria ter alguém para ensinar, eu queria ter alguém para me ensinar. Então, não é só da espécie, mas também de Cristo. Porque eu e você que pertencemos a Jesus, estamos ligados na mesma videira que é Jesus. Todos nós, eu e você que somos ramos, estamos ligados em Jesus, na mesma videira. E quando nós estamos ligados nessa videira, a gente pode produzir, a gente pode ter vida, e essa vida em abundância. Então que tal eu e você vivemos essa comunidade da fé? Que tal essa semana você pensar em uma outra pessoa e falar assim, eu preciso dar um passo, eu preciso me arriscar, talvez, ousar, talvez chamar alguém para tomar café junto, talvez falar, sentir sua falta no culto, talvez até mesmo falar, vamos ser amigos, vamos compartilhar da fé juntos. Vamos ser essa comunidade de fé. Feche seus olhos agora neste momento. Eu gostaria de orar com você. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos chamou, Deus, para ser essa família, para sermos esse corpo, essa comunidade de fé, Deus, que compartilha da mesma fé em Jesus, que compartilha do mesmo batismo, do mesmo Senhor, do mesmo sangue de Cristo, do mesmo objetivo, de não amontoar tesouros nessa terra, mas de olhar para a eternidade. Somos diferentes, porque temos o Senhor na nossa vida, e isso nos faz diferentes, isso nos faz completamente uma comunidade totalmente diferente de qualquer outra, Deus, porque é o Senhor que nos une. Por isso, Deus, eu oro, Deus, e que o Senhor possa desafiar o nosso coração, Senhor Deus, nesse dia, nessa semana, a ser essa comunidade, de não só ficar olhando para nós mesmos,
mas de nós nos envolvermos, nos arriscarmos, Deus. Talvez há pessoas aqui tão acomodadas, tão confortadas, Senhor Jesus, no seu próprio ambiente, Deus Pai, que não está dando oportunidade, Senhor Deus, do Senhor agir, de o Senhor deixar a gente ir além, nos levar mais além, Deus. Por isso, Deus, eu oro, Senhor Jesus, porque talvez o próprio inimigo, Deus, tem colocado, Senhor Deus, tem brecado, Senhor Jesus, isso em nós, para que a gente não dê o próximo passo, para que a gente não vá atrás, Senhor Deus, para ser essa comunidade de fé, para ser esse corpo, Senhor Deus Pai, para ser, Deus, para buscar, Deus, essa união, Deus Pai, essa interdependência, talvez por medo, talvez por egoísmo, ou qualquer outra coisa. Mas nós oramos, Senhor Jesus, que o Senhor possa livrar, tirar tudo que possa brecar, para sermos uma comunidade forte, eficaz, unida, dependente do Senhor e dependente, interdependente uns dos outros. Esse que nós oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém.